Vamos iniciar esse evangelho da sexta-feira, que ontem deu um bloqueio aqui, mas hoje nós vamos continuar. Vou fazer a mesma palestra que dei ontem, né? Eu vou repetir hoje, que o tema vai ser sobre a educação. Quero agradecer a Deus, a Jesus, nossos benfeitores, nossos anjos protetores, por esse dia abençoado de trabalho, pelas pessoas que nós interagimos hoje juntos, agradecer a família que nós temos, o lar que nos abriga, toda a comunidade onde nós moramos, que todos também que vão ouvir essa palestra e assistir nessa noite, que também possam ser muito felizes, que algumas frases, com certeza, sempre nós vamos ficar gravado na nossa consciência e vai ficar gravado pela eternidade. Tudo que é de bom fica conosco, porque o amor é eterno, é perpétuo. O amor cada vez vai ficar mais intenso, mas se completa mais cada tempo, porque nós temos ainda no caminho da evolução espiritual. Então vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nós dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido, não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Vou pedir por gentileza, por favor, que possa divulgar essa palestra, que possa compartilhar com os familiares, com os vizinhos, com os amigos. Quanto mais nós vamos chegar mais pessoas, sempre dá um positivo para nós, porque só assim nós vamos espalhando essa boa semente nesse planeta Terra, que já está pronto para receber a boa semente. E com certeza vai germinar e vai dar muitos frutos no futuro próximo. E hoje essa palestra sobre a educação é um desafio para todos nós seres humanos da Terra. Como é difícil nós conquistarmos dentro de cada um de nós essa palavra sim, tão fantástica que se chama educação. Vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, educar-se para ser bom. Educação, instrução, polidez, cortesia, disciplina, ordem, respeito, obediência às leis, piedade, amor, devoção, compaixão, dó. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Vejamos como é importantíssimo nós desenvolver a educação, porque esse desenvolvimento da educação é individual, de cada ser humano na Terra e no mundo espiritual, né? E coletivo. Já pensou o dia que nós tivermos essa humanidade, essa coletividade aqui, tendo essa educação para tratar com respeito todas as pessoas que nós podemos, com certeza, se encontrar nessa caminhada? Então, essa passagem aqui vai ser muito bom para nós entender um pouquinho mais. O melhor, a mais eficiente e sóbrio de todas as modalidades. Assistência é a educação, né? Por ser a única de natureza preventiva. Quem se educa erra muito menos, é preventivo. Quanto mais nós desenvolvemos dentro de cada uma educação, mais nós vamos ofender as pessoas. Vamos lá. Não remedeia. A educação não remedeia os males sociais, evita-os. Vejamos bem.
A liberdade é um tesouro oculto pela educação. O homem a descobre nas profundezas da alma e se torna livre. Enquanto nós não desenvolver a educação, nunca vamos ser criaturas livres, porque sempre temos desafeto em nossos caminhos. Sempre temos pessoas com a nossa brutalidade, selvageria, nós nunca vamos conquistar as pessoas. Então nós nunca vamos ser livres, porque tem pessoas que sempre têm muita queixa de nós. Então como é que nós vamos ser livres? Livre é quando todos nós se amamos de verdade, dentro do roteiro do Evangelho de Jesus Cristo. Daí nós vamos começar essa liberdade em qualquer lugar que nós vamos nos encontrar no futuro e hoje também. E é muito importante. A salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está sim se perpetua renovando a vida, sempre para a frente e para o alto. Avançar, como disse Paulo de Tarso, de glória em glória. Tal é a síntese do trabalho, o plano de redenção. Então, não existe eu vou para um paraíso, ou para o inferno, não vamos. O inferno está aqui mesmo, gente. Está dentro de cada um de nós. Falta de educação. Enquanto nós não tivermos educação, nós temos um inferno dentro de nós. Estamos causando 1000 obstáculos na nossa caminhada, para nós e para os nossos irmãos que nós viajam com nós. Então, o céu também tem que estar dentro de nós, porque o céu é a felicidade. Não diz que nós corremos uma encarnação inteira, uma vida inteira atrás da felicidade e nunca encontramos? Por quê? Porque a felicidade está dentro de nós, gente. Não está fora. A felicidade é uma conquista pela educação. Porque quem conquista a felicidade, ele é feliz em qualquer momento, em qualquer lugar onde vai transitar nessa caminhada evolutiva. Nós somos felizes porque temos bem conosco mesmo, porque somos educados. E é tão difícil essa palavra educação ainda. A salvação não está numa finalidade a que se convencionou o céu. Não está no céu, está dentro de nós. A redenção, como a educação, é obra em que o interessado tem que agir, tem de lutar, desempenhando a sua parte própria, sem que não haverá para ele mestre ou salvador. Como é que nós vamos ter um mestre carinhoso, respeitador, bondoso, se nós não agimos pela educação com ele? Como é que ele pode nós amarmos e nós gostar de nós, se nós estamos sempre respondendo, somos mal educados, não temos consideração por aquilo que recebemos dos professores, dos pais, né, da família? Então nós temos muito desrespeitoso perante as pessoas que tanto nós amamos, tanto nós temos ensinado, e nós às vezes não correspondemos essas dádivas que nós recebemos no dia a dia em nossas vidas. Então nós temos que rever mesmo, todos os dias, nossos conceitos. O que nós estamos praticando? Como estamos desenvolvendo a lei da caridade e do amor? Porque só desenvolve a lei e a caridade quem conquista a educação. Vamos lá, meus irmãos. É por assim dizer, é por ser assim que Jesus dizia: aquele que me serve, siga-me. Aonde eu estou, estará
aquele que me segue. É evidente. Aqueles que seguem Jesus é agora e já. Não precisa deixar para amanhã. Vamos começar hoje. Seguir Jesus é ser sempre calmo, paciencioso, caridoso, respeitar os direitos de cada um, porque ninguém pensa igual. Tudo isso é educação. Temos que começar hoje, não é? Porque deixar para o futuro, às vezes fica tarde demais. Não dá tempo de nós resolvermos essas dificuldades dentro de cada um de nós mesmo. Seguir eis a ordem, sempre avante. Eis o lema do estandarte, desfraudado pelo Mestre e Salvador do mundo. Nós, espírita cristãos, sabemos disso. Nós, cristão espírita, nós temos uma bandeira que nós temos que ter essa bandeira conosco. A bandeira da paz, a bandeira da justiça, do amor e da caridade. Daí nós temos resolvendo a nossa dificuldade da educação. Quando nós começamos a praticar essas grandes leis de Deus na Terra, né? Seguir, então vamos lá. O papel que cabe ao mestre é educar. Entendamos por educação o desenvolvimento dos poderes psíquicos e anímicos que todos possuímos em estado latente, com a herança a via daquele que todos nós procedemos. Essa educação, esse amor muito grande de nós, é um estado latente ainda. Nós temos trabalhando, desenvolvendo, crescendo, aprendendo, dentro da lei de evolução de Deus. Todos nós temos um caminho, ainda está muito longe para nós atingir os nossos objetivos espirituais, mas não podemos desistir. Cada dia aqui na Terra é um dia de luta, desde o amanhecer ao anoitecer. Nós temos interagindo com seres humanos, gente. Começando pela família, pelas profissões, pelas funções, no trânsito, no lazer. Aonde nós vamos agir, nós temos que ter a educação para conquistar esses irmãos que estão interagindo conosco, para nós conquistar essa amizade verdadeira um para com o outro. Esse é o papel da nossa humanidade. Num futuro não muito longe, nós vamos ter essa fraternidade, nós vamos ter essa solidariedade, nós vamos ter esse respeito de um para com os outros. É lei da natureza e a lei de Deus. Vamos lá. É preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada da educação. Aí serve para todas as funções da Terra, para todas as profissões. Nós temos que... Porque tem muitas pessoas que têm uma intelectualidade muito desenvolvida, mas não tem educação. Ele trata as pessoas com muita brutalidade. Mas quem é educado, a educação, ele vai tratar com amor as pessoas. Aí é a diferença. A intelectualidade não é educação. Agora, a educação é intelectualidade também. A instrução relaciona-se o intelecto, a educação com o caráter. Instruir, iluminar a mente com certas soma de conhecimentos sobre vários ramos científicos. Educar, isto é o intelectual, ele estuda as ciências, as doutrinas, mas ele tem que desenvolver o essencial, que é a educação. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação da consolidação do caráter. A pessoa que tem educação
Vejamos quantos conceitos nós temos, quantas virtudes nós temos que desenvolver dentro da educação. A pessoa que é educada, ele não nega as contas, ele é honesto, é correto, é fiel a Deus, a Jesus e os seres humanos também. Porque nós sabemos que não podemos lesar os nossos irmãos. Porque à medida que nós vamos medir eles, nós vamos ser medidos também. Daí vamos reclamar de quem? Reclamar das nossas atitudes impensadas, que faltou a educação. É muito sério. Os professores têm um grande papel, e a gente tem até muita dó dos professores, que eles sofrem muito, porque são muito mal agradecidos nas salas de aula, muitas das vezes. Educar é tirar de dentro para fora e não induzir de fora para dentro. Todos possuem estado de latência, estado latente, poderes e faculdades maravilhosas, cujo desenvolvimento harmônico e progressivo deve constituir objeto da educação. Todos nós vamos desenvolver essa educação. É claro, é evidente que cada um tem uma idade aqui na Terra, cada um tem um período já vivido aqui. Por isso vamos voltar de novo, já volta na reencarnação. Se você é uma pessoa mal educada e vai morrer com essas coisas que não se acertou, que não purificou, que não acertou aqui na Terra, ele tem que voltar de novo. Porque aqui vai a geração futura, você é muito educada, mas nós vamos fazer parte dessa gerações futuras, todos nós. Por isso que nós estamos no caminho da educação. Cada dia é brigar conosco mesmo. Notemos bem, ao culto da virtude e da verdade na formação do caráter. Eis aí o assunto, a disciplina que os homens ainda não aprenderam. Sem o seu conhecimento, jamais solucionarão os seus problemas. Enquanto nós não temos a educação, nós não vamos selecionar nossos problemas. Vamos cada vez construir mais problemas no nosso caminho. Duvidar, descrer essa ciência e desta arte que se domina a educação, arte e ciência, cuja finalidade é transformar e renovar o indivíduo, o irmão, e negar a evidência da evolução, lei fartamente comprovada em todos os planos da natureza, em todas as fases da vida, em curso eterno e majestoso. Toda a natureza é harmonia, gente. Todos os reinos da terra é harmonia. Então, nós sempre fornecendo tudo o que precisamos para nosso bem-estar da nossa existência na Terra, né? Então, a educação faz parte de todos nós. Fora da educação, que se constituiria a cada indivíduo em autoeducação, não há redenção, não há redenção. Não há abnegação, não há respeito, não há salvação possível. Tudo o mais que se propala nesse setor não passa de fantasia. Enquanto eu não me educar, não tratar as pessoas com amor e com carinho, nós não temos ainda desenvolvido a nossa educação. Em todas as funções da terra que nós temos hoje, nas profissões que nós estamos exercendo. Porque hoje nós exercemos uma profissão, amanhã nós vamos vir exercer outra. Todos nós passamos pelo aprendizado. Medicina, direito, música, empregados, né? Donas de casa,
nos escritórios, juízes, promotores, todos nós vamos revezar isso aí. Hoje eu vou estudar isso aqui, amanhã o que está estudando hoje, eu vou estudar outra coisa amanhã. E a gente vai revezando. Por isso é um aprendizado, por isso que os anjos são anjos. Porque eles aprenderam todas essas profissões da terra. Todos. Tanto na parte moral como na parte da matéria, na parte material. O que significa educação? Eu penso muito assim. Hoje não se dá mais um bom dia quase para ninguém. Porque a educação começa em simples coisas. Um boa tarde, um bom dia, uma boa noite, até amanhã, até outro dia, até mais tarde. Isso é educação. Os evangélicos usam muito essa palavra também. A paz de Deus seja convosco, meu irmão. Que é o mais correto ainda. Mas nós temos até vergonha de falar isso. Que a paz de Deus esteja convosco. Tem uma complementação mais eficiente do que esta? É fantástico. Outra coisa também que a gente percebe muito entre nós hoje, porque nós somos observadores. Porque nós temos que ser observadores. Tem muitas pessoas que chegam num lugar, nunca dá mão para ninguém. Passa nem olha nas pessoas. Seja empregado, seja qualquer função que as pessoas estão desenvolvendo conosco, nesse campo que nós estamos trabalhando. O certo é chegar e dar a mão, o mais certo ainda é chegar e abraçar cada um antes de começar a trabalhar. E quando ir embora também, pegar na mão e dizer, uma boa noite para você, passe bem. Mas nós não fizemos isso ainda hoje. Isso é falta do quê? De amor, educação e de caridade. Já pensou se todos chegassem em qualquer função, seja delegado, seja juiz, seja promotor, seja médico, seja qualquer função, porque nós não somos mais do que ninguém. Amanhã nós vamos embora daqui e nós temos que voltar de novo, aprender outras profissões. Então seria bom agora nós começar a desenvolver a educação, porque a educação vai conosco e volta conosco nas outras vidas, que nós vamos voltar. Então, abraçar uma pessoa na chegada e na saída, eu acho fantástico. Independente do que está fazendo. Hoje você é assim, amanhã você não é mais isso. Amanhã você vai embora daqui também. Já pensou quando chegar no mundo espiritual e as pessoas vêm nos abraçar? Vêm nos abraçar de coração? Eu sempre digo, ontem veio um amigo meu aqui, conheço ele há 60 anos, ele me ajudou muito na profissão, pessoa que me ajudou muito na parte espiritual. Aprendi, comecei na família dele, aprendendo o espiritismo há quase 60 anos atrás, né? Então, eu tenho assim um respeito, uma admiração e um amor muito grande por essas pessoas. E ontem eu tive a condição de dar um abraço nessa pessoa. E que abraço! Que hora fantástica que nós conversamos, porque ele é uma pessoa fantástica. Ele tem um conhecimento profundo de tudo. Então, isso é amizade. Isso é educação. Porque educação tem respeito. Sem respeito não tem educação. Então é isso que a gente está hoje fazendo uma avaliação. Eu vejo muita frieza nas pessoas. As pessoas não têm coragem de dar um bom dia, uma boa tarde. Passam pela gente, nem olham na gente. Isso é muito grave, isso é um amor que Jesus falava que no fim do tempo isso se esfriará de quase todo, e está mesmo. E independe de intelectual. Os intelectuais, tinha que dar o exemplo, porque eles sabem, eles conhecem. Abrace o enfermeiro, abrace aquele que está limpando, que é um grande espírito que está ali fazendo uma limpeza, uma profissão digna, que às vezes nós não temos condições de fazer. A pessoa que vai catar o lixo. Temos irmãos queridos, fantásticos, que fazem esse trabalho para nós. Sabe que nós não podíamos ir lá dar mesmo cumprimentar? Isso é que está faltando na Terra. Entre a família também não é diferente. Nós temos também na família. Difícil, tira por nós mesmos, que estamos muitas vezes falando aqui, como é difícil conquistar essa educação dentro de cada um de nós. Difícil nós levantar cedo e dar um abraço no ente querido nosso.
Ele vai dizer, dá um bom dia, passou bem a noite, dá um abraço, né? Passou bem a noite, esteja um bom dia. Nós estamos juntos, caminhando e tá. Bom dia no teu trabalho, sucesso, saúde. Nós não fizemos isso. E quando chega, ainda é pior ainda. Às vezes chegamos mal-humorados, quem está na casa e quem chega, quando nós podíamos chegar e dar um abraço de novo e agradecer o dia, agradecer a noite que nós vamos descansarmos. Então isto é progresso, progresso espiritual, progresso moral. Isso é gentileza, é compreensão, é paciência para com os outros e fazer sempre a nossa parte. Educar é salvar, é redimir, é libertar, é desenvolver os poderes ocultos, né? Mergulhado na profundeza de nossas almas. Essas virtudes estão dentro de nós, gente. Tudo que nós precisamos, tudo que nós vamos aprender está dentro de nós. Mas qual que é o remédio? Qual que é o livro das nossas vidas? É o tempo. Com o tempo nós vamos aprendendo tudo isso que eu estou falando hoje. Mas se não tiver o tempo, o que nós vamos fazer quando nós deixar os corpos físicos e vamos lá para o mundo espiritual? Nós vamos encontrar com os afins lá. Graças a Deus. Que Deus é tão bom que nós ainda vamos encontrar com os afins, que gostam de nós lá. Porque é impossível que tantas vidas na Terra nós não construímos uma amizade com as mães, com os avós, né? Com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os patrões. Nós estamos conquistando essa harmonia, mas vai demorar um pouco, porque nós vamos transformar santo do dia para a noite, mas nós temos que começarmos. Eu acho que dar um abraço numa pessoa é muito gratificante, gente. É muito bom, porque quando você dá um abraço numa pessoa, você chega no teu trabalho para fazer, você dá um abraço na pessoa, você vai transmitir, você vai começar a luta ali. Você vai transmitir a tua energia, se estiver boa, para essa pessoa que está ali também, às vezes, com muita dificuldade, muitos problemas na vida. Você dá um abraço caloroso, ele recebe a tua energia e você recebe a dele também. Porque às vezes você chega numa pessoa que é bem humilde no trabalho, mas ele está muito melhor espiritual do que nós. E nós vamos receber o quê? A energia dele. Isso é uma troca de energia. Quando você dá a mão para alguém, quando você abraça alguém, você está trocando energia. Às vezes, inconsciente. Nem está sabendo que está trocando essa energia. Mas está trocando, é a lei da natureza, é a lei de Deus. Tem um ditado que se eu der 10 abraços por dia, é difícil eu ficar doente. Difícil. Porque tem aquela lei da compensação, da troca de energia. Mas nós ainda não aprendemos o valor imensurável que vale um abraço em alguém, gente. Até o nosso familiar, se nós damos um abraço, nós sentimos uma coisa diferente. E ele também. Vamos lá. Educar, salvar, redimir, tudo isso aí faz parte da nossa evolução. A diferença entre o sábio e o ignorante, entre o bom e o mal, o santo e o criminoso, o justo e o ímpio, nada mais é do que efeito da educação. Veja bem a diferença de uma pessoa para outra. Quem é educado não mata, não rouba, não ofende. E quem não é, quem é educado? Quem não é educado ainda faz tudo isso. Educar entre aquelas que identificam é aqueles que destroem. E um que edifica, que faz o bem, edifica as coisas, o outro destrói. Olha a diferença da educação. Entre os que tiram a vida do seu próximo, levantando por toda parte a dissolução e a ruína, aquele que dão a vida em prol do bem, da coletividade. Verifica-se apenas uma semelhança. Educação. Educação, na sua acepção verdadeira, que significa o harmônico,
desenvolvimento das faculdades espirituais e os homens são iguais. A diferença entre eles não é a essência nós somos iguais, todos partimos do simples, toda a humanidade, só que um é diferente em idade do outro, mas o grau evolutivo, determinando pela educação. Quanto a pessoa mais educada, mais ele é adiantado espiritualmente. Eu vou fazer uma comparação aqui de um orador. Convidaram um orador para fazer uma palestra sobre a educação. Então, ele aceitou, pediu 3 meses de prazo para fazer essa palestra para um grande público, não é? O que ele apresentou para esse público que queria tanto escutar essa prece sobre a educação? Apareceu então trazendo consigo 2 cães e 2 lebres. Soltou o primeiro cão e uma lebre. A cena foi chocante e bárbara. O cão avança furioso sobre a lebre e despedaça. Foi uma cena terrível. Já pensou o susto que deu? Soltou em seguida segundo cão e outra lebre. Aquele pôs a brincar com essa, amistosamente. Ambos os animais corriam de um lado para o outro, encontrando-se aqui ou acolá, e se afagarem mutuamente. Olha que coisa diferente. Entregue então. Um foi educado, um cão foi educado, o outro não. É a mesma raça, o mesmo dono, o mesmo alimento, tudo, mas um foi educado e outro não. Acontece conosco. A diferença está aí de um homem educado e de um homem deseducado. A diferença é muito grande. Um destrói, o educado constrói. O deseducado odeia os outros, faz o mal para os outros. O educado abraça as pessoas, cumprimenta as pessoas, com carinho. Isso é conquista de amigos, verdadeiro. Esta amizade, quando nós construímos nosso trabalho, nossas profissões, isso nós levamos conosco. Porque esse que nós tratamos bem, nós vamos encontrar amanhã lá no mundo espiritual também. Nós vamos receber o que nós estamos dando. Então, isso é muito importante. A riqueza maior do ser humano é a educação. Vamos aqui uma passagem do Livro dos Espíritos, 8:6. Qual Jesus entendia para a pessoa que praticasse a caridade? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Porque não faz caridade sem educação. Como entendia Jesus benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas? Só faz isso quem tem educação. Caso contrário, é impossível. O amor e a caridade são cumprimento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nós seja possível e que desejamos para conosco. Tudo que fizemos no nosso próximo e fazer-lhe todo o bem que nós seja possível e que deveríamos nós fosse feito. Gostaríamos que fosse feito para nós, aquilo que fizemos para o nosso próximo. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos os outros como irmãos, que está difícil. Sede bom e caridoso. Essa é a chave dos céus.
chave que tende em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Como é que eu vou amar sem dar um abraço, sem dar um bom dia, sem pegar na mão de alguém, sem dar uma palavra amiga para alguém? Isto é o dever de nós aqui na Terra, dos verdadeiros cristãos que somos. Vamos lá. Amai-vos uns aos outros. Quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se submeterem, ela torna feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. Que coisas mais lindas! Eu só vou ler aqui só mais uma. Para nós conquistar essa educação, nós temos que observar essas virtudes. É umas 33 virtudes que eu vou falar aqui, bem rápido. Vai ser bem rápido. O que nós temos que desenvolver essas virtudes para desenvolver a nossa educação, nós temos que desenvolver essas virtudes. Senão, estamos longe de desenvolver a educação. Veja o que nós temos que fazer. Humildade, modéstia, sobriedade, resignação, sensatez, piedade, generosidade, doçura, como nós somos dóceis, né? Compreensão, tolerância, perdão, brandura, como somos brandos, né? Pacificação. Outra dificuldade nós temos no planeta Terra é pacificar, amar a todos, compadecermos, né? Renúncia, compadecimento, né? Também temos que compadecermos nossos irmãos. Renúncia das coisas materiais, para não ficar com os pés presos aqui nessas coisas materiais e não podemos subir daí. Não vamos para as outras escolas fáceis. Vamos ficar aqui ainda muito tempo envolvidos, porque não se educamos espiritualmente. Vejamos como não é fácil. Indulgência, misericórdia. Misericórdia é fantástico. Ser misericordioso é o preceito mais perto de Deus. Paciência, que nós nunca não conseguimos ainda. Mansuetude, ainda não. Vigilância, abnegação, dedicação, devotamento, gentileza, como estamos longe de ser gentis, né? Pessoas delicadas, piedade, muito difícil ter piedade das pessoas, né? Justiça, amor, caridade, tudo isso é desenvolvimento, tudo isso tem que aprender e praticar a educação. Quantos preceitos temos aqui para desenvolver? E como é muito difícil. Tem uma palavra aqui muito interessante. O Espiritismo explica. Nós vamos explicando as coisas. E o cristianismo pratica. Nós explicamos o que é virtude. Agora, quem vai praticar tem que ser nós. Cada um, ser humano, individual, na face da terra. Então, educação é respeito aos irmãos, do trabalho e da família. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus dê essa força para nós todos. Eu também peço para mim força, porque eu também preciso de saúde, de força, de paz, para poder ler, aprender e ler e passar essas palavras. Porque eu acho que o nosso humanidade tem muita dificuldade hoje de estudar mesmo, porque a correria é muito grande. A correria é muito grande. As contas todo mês é muito grande para pagar. Então nós temos que trabalhar muito para ganhar o pão de cada dia. Sustentar a nossa família.
sustentar a nós mesmos nas coisas materiais e buscar o espiritual, tem que ter muita força de vontade e muita saúde. Essa saúde que eu estou pedindo para mim, eu estou pedindo para todos. Todos os seres humanos da face da Terra. Quem não é bom, diz que os ruins se tornarão bons no futuro e os bons se tornarão melhores, sempre. Boa noite, muita paz, um beijo no coração de todos, sejam felizes e se abrace. Comece pela família. Muito obrigado. Boa noite a todos.